Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor, meus irmãos. Continuamos no estudo de Eclesiastes e a lição de hoje, no livro de Eclesiastes, a lição de número 4, o companheirismo e a paz do contentamento. Tem o texto áureo: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Estas palavras estão registradas aí no livro mesmo de Eclesiastes, no capítulo 4, nos versos 6 e 9. Portanto, nosso texto áureo. Ainda, a leitura bíblica em classe desta lição 4, o companheirismo e a paz do contentamento. Eclesiastes capítulo 4, verso 1 a 12, é a nossa leitura em classe. Meus irmãos, esta lição de hoje, ela se desenvolve no seguinte esboço: uma introdução. Debaixo do sol há opressão e inveja. Ainda no tópico 2, é melhor o companheirismo do que a solidão. No tópico 3, no mundo a honra sem sabedoria. E por fim, uma conclusão. A introdução diz: a partir do capítulo que ora estudaremos, o pregador discorre sobre a vaidade de diversos campos da vivência e experiência humana. E em alguns momentos o texto parece ganhar um aspecto mais proverbial, mais tipo provérbio, reunindo sentenças sobre determinado assunto, mas ainda é possível relacionar cada tópico ao tema principal de que tudo que se faz debaixo do sol é vaidade. E aquele que busca a verdadeira felicidade só a encontrará em Deus e não neste mundo. Ao mesmo tempo, começamos a ver aqui lições práticas sobre como lidar com diversos males com que nos deparamos na vida, de forma a evitar a frustração e ao mesmo tempo fazer o melhor uso da nossa condição neste mundo. Muito bem, este capítulo 4, como a introdução disse, versará sobre diversos assuntos, como um provérbio, assuntos curtos, mas que todos eles levam ao mesmo objetivo, à mesma lição que trata todo o livro de Eclesiastes, a vaidade. E todos eles vão nos indicar realmente que neste mundo o sucesso e todas as demais coisas, tudo é passageiro mesmo, e é só aflição de espírito. Amém? Bom, vamos então para o nosso primeiro tópico: debaixo do sol a opressão e inveja. Por favor, o capítulo 4 de Eclesiastes, dos versos 1 a 6. Assim diz:
Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais dos que os que vivem ainda, e melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. A princípio a gente já observa o sábio Salomão, o pregador, observando as injustiças, os males, as dificuldades do ser humano debaixo do sol. Percebeu ainda que muitas vezes a justiça não se faz àquele que está oprimido, e a vida assim vai levando as pessoas a uma situação de que, sofrendo a injustiça, não há quem o livre. Mas ele ainda considera que essa vida é mesmo bem difícil, devido a essas opressões, essas dificuldades, e não ter a justiça que seria corretamente aplicada. Mas ele considera então, olha, melhor é quem nem nasceu, porque não conseguiu ver ainda, não, pela sua inexistência, não viu essa injustiça que tanto nos incomoda, principalmente quando somos nós os injustos. Ele ainda considera que aquele que é bom em alguma coisa, por certo será oprimido pela inveja do seu companheiro. Aquele que se destaca em alguma coisa, por certo terá inveja do seu companheiro. Mas que o que fazer? Parar de trabalhar? Parar de fazer? Se destacar? Não, é melhor trabalhar, porque o tolo cruza as mãos e come a sua própria carne, e sofre o seu próprio dano. Meus irmãos, vamos então para a nossa folha de apoio em classe, no seu primeiro tópico, no primeiro parágrafo: debaixo do sol há opressão e inveja. O sábio expõe sua constatação de que o mundo está cheio de injustiça e opressão, e por esta causa há muito sofrimento e infelicidade. Pior do que isso, muitas vezes aqueles que sofrem jamais encontram alívio, nem veem a justiça sendo feita, restando sem nenhum consolador. Isto porque nem sempre aqueles que estão em posição de executar a justiça são guiados pelo mesmo senso de retidão e humanidade que houve num Salomão. Por exemplo, como já argumentado, muitos dos que estão em posição de poder abusam buscando o seu próprio interesse às custas do próximo. É certo que os que choram e anseiam por justiça serão saciados, mas não debaixo destes céus. Pois, como já disse Jesus, neste mundo tereis aflição, ou teremos aflições. Expressando a frustração do homem natural, que espera que a justiça seja feita neste mundo, o pregador afirma que, neste caso, melhor estão aqueles que já morreram, pois já escaparam de uma vida de opressão sem perspectiva de consolação. Ou que ainda melhor é a condição daqueles que ainda não nasceram, pois ainda não experimentaram as frustrações a que estão sujeitos os vivos, e das quais os mortos, tendo já as sofrido, foram livrados. Seria melhor
que assim permanecessem e nunca viessem ao mundo. Muito bem, como já dissemos, o sábio pregador destaca a injustiça sempre presente no mundo e que muitas vezes a força, o poder de fazer a justiça está do lado mais forte, e este lado não se inclina pela malignidade do coração humano. Sem Deus, sem a justiça que vem do nosso Senhor Jesus, muitas vezes o coração é inclinado mesmo à opressão, visando sempre o seu bem-estar e a sua própria satisfação. Não é absurdo nenhum para cada um de nós, porque em algum momento da nossa vida já passamos por alguma atitude de injustiça, sim ou não? E muitas vezes isso nos fez perder até um pouquinho da alegria, do brilho, da vontade de viver. Pode ter acontecido isso com alguém, mas a nossa lição também destaca que debaixo destes céus, debaixo deste sol, esse mundo é injusto, esse mundo é mau, este mundo é cruel. No entanto, uma vez que a nossa pátria não é deste mundo, o nosso lugar de descanso não é aqui, teremos em Deus nos céus uma vida eterna com aquele que é justo, reto, o nosso próprio Deus. E Jesus bem alertou sobre isso. Ele alertou sobre isso, que esse mundo é de aflição, mas quem ama, quem deseja a justiça, certamente terá em Jesus, vivendo junto dele, e por fim a vida eterna. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 5, verso 4 e 5. Jesus, fazendo aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, ele fala então aos seus discípulos, verso 4 até o 6. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É a promessa do próprio Deus através de Jesus, dizendo que teremos justiça encontrada em Cristo Jesus mesmo, nele mesmo, que nos justificou, nos apontou pela palavra caminhos justos para andarmos, que por fim nos levará a uma pátria justa, onde as nossas vestes serão brancas, porque vestes de justiça, o lugar de justiça completa, em que Deus dará um justo galardão aos que viveram em justiça, e ao mesmo tempo apontando assim também ao fim do mundo, que Deus dará também a recompensa para aqueles que pecaram, aqueles que procuraram a injustiça, a condenação eterna, uma vez que Ele é o justo juiz. Ainda, meus irmãos, João capítulo 16, verso 33, diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, sofreremos alguma injustiça nesse mundo, mas o próprio Deus, próprio Jesus falou: olha, tenho dito isso para que tenhais paz. Não é para se desesperar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nisso ele está dizendo: eu venci o mundo para você, eu já venci por você, de forma que nós, tendo fé nele, a nossa fé vencerá o mundo. Tá bom?
vamos abrir ainda Abacuque, capítulo 1 de Abacuque, versos 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, ou vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vejam só essa reclamação que às vezes a gente tem de sentenças julgadas erradas, ou sentenças erradas. Ai, ai, ai. O profeta Abacuque, bem antes de Cristo, já está dizendo: Senhor, até quando verei violência? Não se fará justiça na terra. Meus irmãos, considerando isso, é possível que alguém, olhe para a vida e fale assim: meu Deus, a vida aqui embaixo é pesada, é difícil. E considerando isso, Jó diz no capítulo 3, do verso 20 a 21: porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que os tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Ele considerando na sua dor, no seu sofrimento, que a morte seria um grande livramento. E quantos já não passaram por isso? Em situações difíceis, o crente diz para o Senhor: meu Deus, estou em paz contigo, me leva agora. Mas, meus irmãos, como já estudamos aula passada, Deus tem um tempo para todas as coisas, inclusive para pôr fim à injustiça desse mundo, a injustiça que sofremos. Mas saibam, isso mostra o quanto a vida debaixo do sol é vaidade, passageira. Como diz o pregador, sempre está repetindo, a aflição de espírito. Passamos assim, meus irmãos, para essa mesmo tópico, debaixo do sol a opressão. Passamos a nosso material de apoio em classe. Ele diz, no seu segundo parágrafo: Salomão considera outro mal debaixo do sol, que o trabalho diligente, talentoso, muitas vezes é alvo de suspeitas, críticas e desprezos, e não apenas de louvor e reconhecimento. Isto porque o homem natural tende a ver no seu próximo um competidor, e assim a inveja é um risco a que está sujeito todo aquele que deseja sobressair entre seus semelhantes, tornando-se motivo de grande angústia e receio para aquele que faz tudo em busca de louvor e reconhecimento, e não deseja ser alvo de uma avaliação injusta. Por outro lado, fugir do trabalho não é uma opção. Essa é uma atitude tola que não produzirá nenhum fruto, e o preguiçoso acabará tendo que roer os próprios ossos. Há, porém, um caminho apropriado a se seguir, de modo a evitar ambas frustrações. Melhor uma mão cheia do que duas. Significa que devemos evitar a cobiça e o impulso insaciável de acumular riquezas, que só produzem ansiedade e temores, e nunca nos permitem desfrutar do fruto do nosso trabalho, mas usar de modéstia na busca de bens materiais, contentando-nos e desfrutando com alegria daquilo que Deus nos dá como dons. Muito bem,
Mais uma vez, Salomão, o sábio, ele faz a consideração de que alguém que possa se destacar, se empenhar, fazer o máximo de si para buscar alguma riqueza, alguma fama, algum sucesso, êxito, ele diz, isso também é vaidade. Ou seja, satisfazer-se em ser o melhor, em ser o máximo. Por quê? Sempre haverá inveja do seu companheiro, uma perturbação para aquele que é invejado e para aquele que inveja. E ele então diz que trabalhar ao máximo para encher duas mãos, sem ter um objetivo nobre para esse trabalho, aflição de espírito. Então é melhor o quê? Trabalhar para encher uma mão, ter o suficiente, e nisso administrar bem, de preferência repartindo com alguém, com o seu amigo, o seu companheiro. Essa é a sabedoria que Salomão nos traz. Meus irmãos, para isso vamos às nossas indicações de leitura, as referências. Provérbios 6, verso 10. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. O 11. E assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Percebam que com esta palavra o sábio condena cruzar as mãos, cruzar os braços, não buscar algo para ter. E nós já aprendemos na aula passada que é bom termos para ter o que repartir com o próximo. Isso também é uma orientação bíblica para nós. Mas, meus irmãos, ainda há uma outra indicação. Provérbios 10, 21. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Mais uma vez, juntar com injustiça, há sempre a mão de Deus em contrário, tá certo? E ainda 1 Timóteo diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar. Tendo, porém, o sustento que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Estejamos com isso contentes. E ainda: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vejam o que é a busca desenfreada pelo dinheiro, ou aqui a Bíblia fala de dinheiro, mas pode ser considerado também o sucesso, a fama, qualquer êxito. Uma busca desenfreada, sem propósito, sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus, pode trazer males, tá certo? E eu gostaria também de fazer uma consideraçãozinha a respeito da inveja, tá bom, meus irmãos? A inveja, ninguém tem inveja de alguém que está muito longe, a inveja é de quem está perto, tá certo? Um irmãozinho que comprou um carro novo, alguém perto dele pode invejá-lo, mas ninguém inveja quando um artista famoso, quando uma pessoa de fora compra um carro. Ninguém tem inveja desses grandes homens. Eu digo nós aqui. A inveja é sempre do próximo. E na inveja, meus irmãos, há uma contenda contra o próprio Deus que fez todas as coisas. Deus é quem dá os talentos, Deus é quem dá a possibilidade, a inteligência,
Deus é quem dá a beleza, é Deus quem dá a riqueza a todos, e Ele reparte como Ele quer todos os dons, todas as coisas. Portanto, invejar o irmão é contender contra o próprio Deus, tá certo? É um orgulho contra o próprio Deus e contra o seu irmão, que na verdade ele recebeu todos os seus talentos para repartir. Então não é muito inteligente a inveja. A Bíblia diz em Provérbios que a inveja é podridão dos ossos, ou seja, não traz sustentação, felicidade, alegria, ela é prejudicial. E ainda, a inveja, meus irmãos, ela se manifesta muitas vezes com o desprezo ao outro, tá bom? Foi assim que aconteceu com os irmãos de José. Ou ainda com a violência ao próximo, aconteceu também com os irmãos de José e Saul e Davi, que perseguiu a Davi a ponto de querer matá-lo. Vamos entender também que os fariseus invejaram Jesus, porque Jesus atraía a multidão, Jesus tinha algo a oferecer. Eles, não tendo, resolveram matar Jesus, ainda que tudo fazia parte do plano de Deus, mas por inveja o mataram. E quando a gente analisa essa palavra inveja, nós sempre falamos do próximo como alguém nos invejando. Isso pode até ser uma soberba, achar que somos tão bons assim a ponto de ter muita gente invejando a gente, tá certo? Mas ela existe, e nós precisamos abordar esse assunto dentro do nosso coração, como eu sou, não é como aquele que me inveja, é como eu lido com isso, com o sucesso do meu irmão e tudo mais. Porque o Salomão coloca: a inveja do seu próximo é passageira, é vaidade, é aflição de espírito, tá bom? E assim, aquele que busca também ser grande coisa nesse mundo, saiba que vai ter que lidar com isso, tá bom? Saiba que vai ter que lidar com isso. Aquele que recebeu algo de Deus, saiba que você vai ter que lidar com isso. Então, meus irmãos, não sejamos levados por este sentimento, porque é aflição de espírito, e se buscarmos o contentamento em sermos grandes, em sermos, nunca alcançaremos, porque a própria Bíblia diz que quem ama a renda, quem ama o dinheiro ou ama o sucesso, nunca se fartará dele, pode ter o que for. Então nosso coração tem que ser com contentamento, tá bom? É o melhor. Meus irmãos, vamos então para o tópico 2 da nossa lição, do nosso material de apoio. É melhor o companheirismo do que a solidão. A nossa leitura, Eclesiastes capítulo 4, verso 7 em diante, diz assim: outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo, sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Muito bem, mais uma vez,
O sábio Salomão observa e percebe que há pessoas que trabalham sem cessar, incansavelmente. Nós temos hoje até uma doença chamada uma mania, um problema sério do ser humano de trabalhar muito. Alguns chamam de workaholic. A pessoa trabalha demais. Nós vemos países como o Japão, em que as pessoas trabalham 14 horas muitas vezes por dia. Pessoas morrem trabalhando, morrem no trabalho, exaustão. O Salomão observa tudo isso e está trabalhando para quem? Está trabalhando para quem? Está juntando dinheiro para quem? Nem ele mesmo gosta do dinheiro. E nós já vimos lições anteriores que ele diz o quê? Goza a vida, porque essa é a sua porção debaixo do sol. E a pessoa trabalha, deixará para quem? Ele diz: isso aí é ocupação enfadonha, aflição. E aí ele começa a dizer: agora, olha, é bom trabalhar sim, mas de dois, porque ganha mais, porque enriquece mais? Não, ele está colocando dentro de um trabalho inteligente. Trabalhar com alguém do lado, com um companheiro, a companheira, sempre é mais prazeroso, e há nisso também o socorro nos momentos de dificuldades. Vamos então para a nossa lição, nosso material de apoio. É melhor o companheirismo do que a solidão. Companheirismo. Considerando ainda a vaidade de um trabalho sem finalidade ou propósito, o pregador volta a refletir sobre o fato de que todo aquele que trabalha incessantemente, sob o espírito da disputa ou competição, em última análise está trabalhando para outrem, e que fará o que bem quiser com o fruto do seu trabalho. E se assim é, por quem trabalha aquele que é solitário, que não tem família, nem herdeiros, nem qualquer outra pessoa para compartilhar o fruto do seu trabalho? Ou para qual deixará, ou quem deixará o que conquistou com o suor do seu rosto? A pergunta: para quem trabalhando eu, privando a minha alma do bem? Na verdade representa aquilo que muitos, encontrando-se nessa condição, fazem para si mesmos. Não obtêm resposta. Tampouco a reflexão sobre esta verdade os leva a pensar sobre a futilidade de trabalhar incessantemente, sem um propósito modesto e alcançável nesta vida, e por quem trabalham como para alguém que não sabem quem é. Meus irmãos, nós colocamos assim o trabalho, a riqueza, mas a verdade é que há muitas formas de trabalho, muitas formas de empreendermos a nossa vida, de maneira que nós não percebemos que precisamos viver, e isso atrai muitos males, muitas aflições. Muitas vezes trabalhamos demais e não desfrutamos de uma vida familiar. Isto vale para nós, muitas vezes obreiros até. Às vezes nos empreendemos muito na obra e deixamos de viver, de gozar da vida em comum, da vida da casa, dos filhos. Muitas vezes isso vale também para aqueles que estão tão empenhados em tantas coisas, múltiplas tarefas, uma hora aqui, outra hora ali, outra hora, e a vida? Qual o fim disso tudo? Ainda que seja para Deus, meus irmãos, vamos entender, Deus criou o sábado, e foi por causa do homem. Nós precisamos parar muitas vezes, até para buscar a Deus. Até por quê? Porque muitas vezes as pessoas, envolvendo-se nas coisas de Deus, esquecem de buscar a Deus. Tá certo? Então é para buscar a Deus. Um tempo para relacionar-se com a família, um tempo para relacionar-se
mesmo com a sociedade, nós precisamos disso. Afinal, é no nosso relacionamento de trabalho, de vizinho, é que nós pregamos o Evangelho também, tá certo? E esse relacionamento é importante, principalmente para a nossa saúde mental, tá bom? Precisamos do nosso descanso, precisamos da nossa dedicação a nós mesmos, no sentido de cuidados, para que possamos produzir bastante, mas o suficiente que Deus quer de nós, tá certo? É o que Deus quer de nós. Agora, se Deus chamou você para trabalhar bastante, se doe, entregue bastante, porque há aqueles que Deus chama para fazer assim, tá bom? Há aqueles que Deus chama para fazer isso. Por isso Paulo mesmo dizia: ó, não me canso, de dia, de noite, nas vigílias. E o próprio Jesus também dizia: olha, eu preciso trabalhar, fazer a vontade do meu Pai. Então, cada um saiba aquilo que Deus tem de direção para a sua vida, tá bom? Meus irmãos, ainda no tópico 2, é melhor o companheirismo do que a solidão. No segundo parágrafo, frente às frustrações da vida em sociedade, das injustiças e opressões, das competições e da inveja, aquele que labuta sozinho está em visível desvantagem. Considera assim o pregador. De fato, assim como poder desfrutar daquilo que conquistamos com o nosso trabalho, o companheirismo é um dom, uma bênção de Deus. Afinal, contar com a companhia de outrem ajuda a vencer muitas dificuldades na vida. O pregador comprova seu argumento, primeiro, afirmando que pode parecer contraditório com o seu julgamento sobre o mal de se ter, nas suas palavras, as duas mãos cheias, porque tem melhor paga do seu trabalho. Mas aqui consideremos que ele tem em mente é o trabalho modesto de ambos, levando a um desfrutar ainda maior dos dons de Deus, e não necessariamente a um acúmulo vão de riquezas. Depois, ilustra as vantagens do companheirismo para aliviar os males cotidianos da vida, citando exemplos comuns: se um cair, outro levanta o seu companheiro; se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. Finalizando com a famosa comparação, onde, assim como o cordão de 3 dobras, isto é, o cordão feito com vários cordões entrelaçados, não se rompe tão facilmente quanto um cordão isolado, do mesmo modo, a resistência dos que andam juntos é maior do que a dos que andam sozinhos. Tá bom? Muito bem. Ele então considera, a partir destas palavras que estão aqui em Eclesiastes, melhor uma mão cheia com descanso, e ele considera que essa mão cheia com descanso pode ser também a mão cheia com descanso do lado de alguém. Não está falando, olha, 2 é melhor, que daí ganhamos mais. Aí nós podemos enriquecer ao máximo. Ele não está considerando isso. Ele está considerando que os 2 trabalhando juntos, com uma mão cheia, o suficiente, tendo contentamento, aí em 2 é melhor. Nós usamos muito esta palavra, melhor a serem 2 do que 1, geralmente em casamentos. Os irmãos por certo já ouviram essa palavra em casamento. Mas Salomão considera aqui a amizade, tá certo? A amizade. Portanto, ter amigos, bom é, para ter com quem congratular-se, festejar, se alegrar, dividir as dores, as aflições, as angústias, ter conselhos, é muito bom. Salomão considera isso. Evidentemente que se o nosso cônjuge
também é nosso amigo, e deve ser, vivermos uma vida amistosa. Portanto, é bom casar. Por isso mesmo Deus falou para Adão: não é bom que o homem esteja só. Tá certo? Mas, irmão Nilson, todo mundo deve casar? Não estou dizendo isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios que cada um tem o seu dom. Agora, poder fazer amigos, todos podem. Ter amizades, todos devemos. E os irmãos sabem como é difícil fazer amigos e sustentar a amizade, mas deve ser um esforço que devemos empenhar para que tenhamos amigos. Tá certo, meus irmãos? Porque a própria Bíblia nos ensina: quando estivermos em aflição, temos alguém que está perto de nós. E a própria Bíblia em Provérbios diz que é melhor um amigo perto do que um irmão longe. Então a amizade é sempre valorosa, e isso aqui debaixo do sol. Se a gente conseguir, vamos nos esforçar para isso, ser amigos de Deus, como Abraão foi, a ponto de Deus não ter segredo com ele, que nós desenvolvamos esta amizade com Deus, uma vivência amistosa com Deus, a ponto dele revelar os seus segredos a nós. Nós podemos ter uma liberdade tão completa de confessarmos, de estarmos com Ele, de tê-lo como conselheiro, Deus forte, de termos como alguém que nos socorre no tempo da angústia. É muito importante isso, esta nossa amizade com Deus. Mas Jesus colocou a condição. Qual é a condição para ser amigo de Deus? Vós sereis meus amigos se fizeres o que vos mando. Com Jesus, a amizade é obedecer a sua palavra. Tá bom? Vamos ainda agora para o tópico 3. No mundo, a honra sem sabedoria. Aqui Salomão considera, no capítulo 4, do verso 13 ao verso 16, no mundo, a honra sem sabedoria é o tópico 3 do nosso material de classe, nosso material de apoio. Diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu no seu reino. Via todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor, que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina, tão poucos descendentes se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Agora, uma outra consideração de Salomão, nos seus versos aqui em Eclesiastes, como já foi dito logo no começo, parecem provérbios. Ele diz para nós que melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei, do que o velho que não se deixa admoestar, não se deixa mais ensinar, não se deixa mais ser corrigido. Então ele considera, olha, a idade que deveria trazer a este homem a sabedoria, parece que traz o quê? O endurecimento. E aí ele considera que, ainda que seja rei, com toda a riqueza, a sabedoria é melhor do que a riqueza. Tá bom? A sabedoria é melhor que a riqueza. E ele diz: um sai do cárcere, não é nobre, não é da linhagem, sai para reinar, sim, um que nasceu no seu reino. Ou seja, tudo passa, tudo acaba.
E aí ele considera ainda que mesmo aquele que saiu do cárcere e foi reinar, também vai passar. Ou seja, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Esse mundo, aflição de espírito. No nosso texto de classe, nosso material de apoio, esta última parte do capítulo pode parecer não ter relação com o assunto anterior, mas aqui temos uma outra demonstração da vaidade e incerteza de tudo que há neste mundo, e de que o companheirismo é melhor do que o isolamento, mesmo para aqueles que estão em eminência, ou em grandeza, em fama, reconhecidos. Embora a sabedoria geralmente seja atribuída aos mais velhos, é uma constatação bíblica que muitas vezes estes podem ser desamparados dela, enquanto os jovens podem se destacar em perspicácia e discernimento. Sem dúvida, aqui há uma alusão a reviravoltas e mudanças que não devem ser atribuídas ao acaso ou fatalidade, mas sim a Deus, como por exemplo no caso de José. Mas o sentido geral destes últimos versos é de que a vaidade deste mundo é tal que mesmo os reis podem cair em desgraça e serem substituídos por aquele que nenhuma dignidade ou direito ao título real, até que este finalmente também segue o mesmo caminho daquele que o antecedeu. Vamos abrir nossas Bíblias e ler a indicação, a referência, Jó capítulo 32, versos 4 a 11. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idades do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: eu sou o de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razões. Aqui está Eliú, ante aos amigos de Jó, esperando os mais velhos falarem. Atitude de educação, né? Ouvir o mais velho primeiro. Mas ele considera que a sabedoria não estava com esses mais idosos, até porque os seus conselhos não eram retos. E ele ainda considera que a inspiração, a sabedoria vem do Todo-Poderoso. Por isso mesmo, o salmista, no Salmo 119, ele diz que por meditar nos testamentos, ou no testemunhos, ou na palavra de Deus, ele era mais sábio do que os velhos. Salmo 119. Mais prudente do que os velhos, mais sábio do que os seus mestres, por causa da palavra. Mais uma vez, a palavra de Deus, a inspiração de Deus, a sabedoria de Deus revelada a nós. Como já disse Tiago, busquemos a sabedoria que Deus dá liberalmente, mas tem que buscar. E a idade não mostra muitas vezes a sabedoria que se devia mostrar, se ela não for segundo a palavra de Deus. Agora, ainda assim, consideremos, é de se esperar dos mais velhos, dos mais experientes, a sabedoria. Por isso mesmo, nós mais velhos, mais experientes, devemos nos conduzir de forma que possamos
ter essa sabedoria para repartir. Se esta for baseada na palavra de Deus, aí, meu irmão, aí é sabedoria pura, sabedoria dos céus, é a revelação do alto, tá bom? Ainda Gênesis, capítulo 37, falando da história de José, nós temos Gênesis capítulo 37, verso 30, está contando a história. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu onde irei? Aqui é Rúben reclamando por causa do moço José, que seria vendido e que reinaria. Nós vamos ver José depois ascendendo ao trono, sendo o segundo depois de Faraó, cumprindo aquela promessa que Deus havia feito a ele mesmo, que reinaria sobre os seus irmãos, sobre os seus pais. Mas está de conformidade com o que o nosso texto, na lição bíblica fala, aponta do moço que é preso e vai reinar. Veja como Deus faz. Um que não é da linhagem de Faraó, não é filho de Faraó, José, um moço hebreu, sai do cárcere e vai reinar. Percebam então, Deus conduzindo todas as coisas. Então, como esperaremos nessa vida? Como nos conduziremos? Entendendo, meus irmãos, que Deus faz o que quer, como quer. Tá certo? O que Deus faz muitas vezes causa perplexidade nos homens. E a gente fica pensando muitas vezes, agora chegando época de eleição, época de movimentação política, meus irmãos, descansemos. Deus já tem quem vai ser o próximo. Deus já sabe. Deus já estabeleceu. E agora vamos dizer, será dentre os candidatos que a gente vê aí, existe algum tão sábio como Salomão? Algum tão sábio como outros homens, outros estadistas que já governaram em algum país? Não, gente, parece que não, né? Para os irmãos que gostam de história, parece que nós não temos no Brasil aí para o próximo governo um Churchill. Mas é Deus quem estabelece, é Deus quem faz todas as coisas. Ele tirou José de um país diferente do Egito, do cárcere, e pôs para governar o Egito. E por incrível que pareça, foi melhor do que se Faraó tivesse governado. Meus irmãos, nós caminhamos assim para uma conclusão, acompanhando na nossa folha, nosso material de apoio, as constatações de Salomão quanto à vaidade de tudo que há debaixo do sol não devem nos deixar frustrados ou decepcionados, mas desvendar a realidade de que não há nada que se esperar deste mundo, senão que tudo um dia passará, e para que não nos apoiemos em nenhuma destas coisas, para que não soframos quando elas já não mais existirem. Portanto, meus irmãos, concluindo, não dá para nós esperarmos justiça nesse mundo, tudo bem? Não dá para nós nos apoiarmos que toda a nossa luta, nosso sucesso vai nos trazer felicidade nesse mundo. Não vai. Isso criará situações muitas vezes de invejas, de perseguições. Não dá para acharmos que por estarmos em grandeza, em riqueza, em o nosso próximo, o nosso herdeiro ou herdeira,
vai manter o reino funcionando plenamente como nós projetamos? Quantas fortunas deixadas pelo pai são desperdiçadas pelos filhos? Quantos pais famosos têm filhos tão avessos à fama? E quantos pais justos com filhos tão perversos? Nesse mundo é isso mesmo, meus irmãos, tá? Tudo é vaidade e aflição de espírito. Irmão Nilson, então aqui é só lugar de sofrimento. É, aflição. Mas a Bíblia ensina que devemos trabalhar, ter aquilo que nós precisamos, e nessa vida mesmo vivemos com contentamento, e que é bom quando nós estamos em união, especialmente em torno das coisas de Deus, porque é ali que o Senhor derrama a bênção. Não é assim que diz Salmo 133? Portanto, que nós saibamos nessa vida entender as aflições e injustiças do mundo e esperarmos apenas em Deus. Se Ele quiser trazer justiça a nós nesse mundo, Ele traz, Ele é poderoso para isso. Mas se temos que padecer algumas coisas, que o nome dEle seja glorificado, até mesmo quando sofremos ou como padecemos. Amém? Dessa forma, nós concluímos a nossa lição, que teve o esboço, a introdução, um primeiro tópico, debaixo do sol, a opressão e inveja. Um segundo tópico, é melhor o companheirismo do que a solidão. E um terceiro tópico, no mundo a honra sem sabedoria. Por último, uma conclusão. Essa foi a lição 4, o companheirismo e a paz do contentamento. Essa lição teve o seu texto áureo: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes capítulo 4, versos 6 e 9. Terminamos assim, encerramos assim a nossa lição de número 4, o companheirismo e o contentamento, a paz do contentamento. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você
interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.